Olá a todos, sejam novamente bem-vindos ao nosso canal do YouTube, o Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação, que vem oferecer para vocês comparações entre o pensamento ocidental, acadêmico, e a sabedoria milenar do Antigo Oriente dos Vedas, textos tais como a Bhagavad Gita, o Bhagavad Purana e as Upanishads. Especialmente, nós estamos trabalhando com uma saga, com uma série de videoaulas. Nessas videoaulas nós estamos comparando o método de adquirir conhecimento, como eu posso conhecer de acordo com a tradição ocidental, a filosofia intercontinental no Ocidente, e como eu posso conhecer de acordo com os textos védicos, de acordo com a tradição Vaishnava que vem da Bengala de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Para além do ensaio sobre o entendimento humano, é uma referência ao ensaio de John Locke, hoje a videoaula sobre ele. Então nós estamos tentando entender como se deu, como se processou o método de adquirir conhecimento no Ocidente e como a tradição védica explica que se pode conhecer o objeto em si. Especialmente, nós estamos tentando demonstrar com essa nossa pesquisa que, enquanto na tradição oriental, na tradição védica, da sucessão discipular de mestres e discípulos, a ciência do saber se manteve intacta, evam parampara praptam imam rajarsha vividuhu, como Krishna explica na Bhagavad Gita, que essa ciência transcendental ela é recebida através da sucessão discipular e assim o conhecimento permanece intacto. Já na tradição ocidental, onde existe a característica do parricídio, do filósofo posterior sempre assassinar, derrotar, ou pelo menos tentar derrotar, às vezes de maneira forçosa, derrotar as ideias do filósofo anterior. Devido a essa característica no ocidental, o conhecimento foi se perdendo e cada vez mais foi se tornando denso, empírico, embrutecido. Queremos mostrar também como o conhecimento na tradição védica ela é um viés ao teísmo, né? a possibilidade, um método possível de se conhecer a verdade absoluta, que também teve em voga no Ocidente, mas se perdeu, especialmente com a chegada da modernidade. Vocês podem ver isso nos vídeos anteriores. E dessa forma nós podemos comparar que na tradição védica nós temos uma possibilidade teísta e na tradição ocidental nós temos uma possibilidade cada vez mais ateísta, cada vez mais secular, cada vez mais caminhando cada vez mais ao ceticismo e ao niilismo. E isso devido, se você presta atenção no conhecimento védico, se nós pegamos a tradição de 2.600 anos do conhecimento no Ocidente, nós podemos ver claramente um avanço da era de Kali, da era de ferro, do embrutecimento e da irreligião. Essa é uma das coisas que eu estou querendo mostrar para vocês, dando ênfase. Ok? Sejam bem-vindos. Essa é a nossa quinta videoaula. Para entender melhor a discussão, veja os vídeos anteriores. Ou aqui pelo estúpido que vos fala. Capítulo 5, o embate entre racionalismo e empirismo. Nós pegamos a raiz do racionalismo lá em Platão, falando sobre a reminiscência, que tudo já está nas nossas ideias, no nosso pensamento. Nós temos o empirismo aristotélico, que dá uma vazão para se conhecer o ser, que o ser ele é imanente, ele está no mundo, o mundo e os seus sentidos, ou melhor, os nossos sentidos são os objetos para se conhecer o mundo. Então basicamente nós temos a raiz fundante
do empirismo e do racionalismo em Aristóteles e Platão. Nós vimos que o Descartes vai seguir por esse caminho transcendente e vai fundar o racionalismo na modernidade, o iluminismo francês. E hoje a gente vai ver o início da tradição empírica, tradição ateísta, quer dizer, empírica na Inglaterra. Introdução: declínio por trás da evolução. Coloque um L aí antes, por favor. É na modernidade que podemos falar do nascimento de uma teoria do conhecimento como uma disciplina. Apesar de, como vimos até agora, já existir uma preocupação prévia envolta em tais temas, mas precisamente tal discussão ganha contornos formais e autônomos nessa época, chegando à sua plenitude em Kant. Locke irá se aprofundar na questão do que seja o entendimento humano, muitas vezes em uma análise mais psicológica do que propriamente filosófica. O grande embate será o de afirmar se o conhecimento se processa primariamente pelo uso dos sentidos, que capta os dados no livro da natureza e os processa de maneira secundária com o uso da razão, que os divide, digere e rumina na forma das ideias, ou se já existe um arcabouço a priori formado em nosso intelecto, pelo qual nós já fazemos confirmar e guiar as coisas obtidas da realidade e os dados mutáveis e relativos granjeados pelos sentidos. Será o pensador inglês que vai desvelar a interessante questão de que, antes que nos ocupemos em abstrações metafísicas e ontológicas, é crucial sabermos como procede as maneiras do pensar humano. Na análise de tais constatações históricas, vemos os homens rumo a uma decrescente caminhada, onde, devido a várias dificuldades e barreiras impostas ao desvelamento da fonte geradora de todo saber ou ao encanto consigo mesmo, o homem que expulsou Deus do mundo, o homem tem perdido o sol de seu horizonte e cada vez mais entrando na caverna do microcosmos. Aqui abre citação do Urban Zilis, que é um professor brasileiro, acadêmico. Os gregos trataram problemas gnoseológicos, mas costumava subordiná-los à questão metafísica ou ontológica. Empédocles ensina, por exemplo, que semelhante só é conhecido por semelhante. Coisa análoga aconteceu com os filósofos medievais. Tratavam da questão do conhecimento em estreita vinculação com a questão da realidade. A gente busca conhecer aquilo que nos apetece. Se na filosofia antiga e medieval a questão central era o ser, na moderna passa a ser o conhecimento. Da mesma forma como em algumas filosofias contemporâneas é a linguagem ou a lógica. Empirismo. Quando fazemos alusão ao termo empirismo, nos remetemos à sua etimologia original, que vem da palavra grega empeiria, a qual significa experiência, basicamente com os sentidos. Citação aqui do Ferrater Moura, dicionário de filosofia, designando em particular uma doutrina filosófica gnoseológica, segundo a qual o conhecimento certo se funda na experiência. Assim, a antítese do racionalismo é mais comumente uma filosofia da experiência, onde se enxuga o transcendente e se aproxima do elo entre o homem e o seu redor, o mundo. Usando uma expressão heideggeriana, o ser aí no mundo, um estacionamento em certas ciências. Com a teoria empirista, contudo, procura-se por uma teoria do conhecimento diversa daquela de Descartes, sem pressupostos e recursos metafísicos. Sai daqui, Deus! No contexto desta construção da proposta da teoria do conhecimento empirista de analisar a origem, natureza e extensão do conhecimento, encontramos os recursos para
a fundamentação da tese da degenerescência, primeiro com Locke e então com Hume. Essa tese afirma que o programa do racionalismo clássico, assentado sobre a exigência de que o conhecimento é conhecimento certo, tem que aceitar uma sistemática diminuição da extensão do seu domínio. Veja como a coisa está recuando, está voltando para trás. Mais especificamente, daqueles 5 inicialmente propostos por Descartes para apenas um domínio, segundo Locke, a filosofia moral, e finalmente com Hume, ter a extensão do seu domínio do conhecimento certo reduzido ao vazio. Ceticismo radical. Aqui o nosso querido, caro John Locke. John Locke nasceu em 1632, filho de um advogado, gente boa, né? Do West Country, na cidade de Renton, após ingressar na escola de Westminster. Westminster eu conheço. Matriculou-se no Christ Church, na Universidade de Oxford, onde conseguiu se tornar Senior Student, Master of Arts, no ano de 1658 e ensinaria na qualidade de tutor grego e retórica e se tornaria censor de filosofia moral. Os períodos que viriam de 1674 a 1689 seria de grande transição para o pensador que residiria temporariamente na França e na Holanda, período que escreveu profusamente, inclusive seu texto sobre filosofia, Ensaio sobre o Entendimento Humano, que é de 1790 e o qual inspirou o título dessas videoaulas, dessa bateria de pesquisa. Depois de nos termos descabelado um pouco, sem nos aproximarmos mais da solução daquelas dúvidas que nos deixavam perplexos, aconteceu-me de pensar que estávamos em caminho errado, que antes de iniciar investigações daquela natureza, era necessário examinar as nossas capacidades para ver que objetos o nosso intelecto estava ou não em condições de tratar. Então essa é a motivação do John Locke, né? Para que ir tanto nas alturas? Primeiro tenho que saber como é a máquina voadora, como é o aeroplano que vai possibilitar tais voos. Então essa é uma parte, uma citação da Epístola do Leitor, feita por John Locke. Aqui ele está num grupo de professores discutindo e debatendo, e aí que ele tem esse insight. Apesar de Locke estar dando os primeiros largos passos para fundar uma nova perspectiva para as possibilidades do cognoscível, este ainda vai estar deveras preso com o racionalismo cartesiano. Aquela época, né, século XVII, estava totalmente permeado, né, pelo cartesianismo. Quer seja para refutá-lo ou para então complementá-lo, porém na tradição filosófica ocidental se iria dar um corajoso passo atrás, tentando estabelecer de maneira sóbria quais são os limites do objeto que o homem se faz uso do que é cognoscente. Pode ser sumarizada da seguinte forma, assim. O ensaio sobre o intelecto humano de Locke apresenta-se como uma análise dos limites, das condições e das possibilidades efetivas do conhecimento humano. Tal análise parece buscar inspiração na antiga tradição empirista da filosofia inglesa, tradição que a partir de Roger Bacon, não confundir com Francis Bacon, aqui Roger Bacon foi um estudioso cristão, se eu não me engano, de 1200, e aqui Ockham, Guilherme de Ockham, né, lembra-se da guilhotina, através de uma série interrupta de pensadores menores, vai até Bacon de Verolme e Hobbes, aqui Thomas Hobbes. Nessa orientação básica, Locke inseriu alguns pontos destacados na filosofia cartesiana, sobretudo o princípio de que o único objeto do pensamento humano é a ideia. A tese mais destacada de Locke é a de que as ideias derivam da experiência e que por isso a experiência é o limite intransponível de todo conhecimento possível. Eu só posso conhecer, só pode ter algo no meu intelecto se eu tiver experiência na natureza. Tanto para Descartes quanto para Locke, o conceito da palavra ideia assume uma nova proporção,
diferente daquela relacionada com Platão através da expressão eiros, forma que se remete às formas metafísicas originais, uma essência substancial e um ser. Ambos se entendem por ideia como sendo o conteúdo do entendimento, o espírito, no qual irão divergir crucialmente na maneira que estas ideias foram estabelecidas na alçada do pensamento. Dessa forma, fazendo o inglês levantar armas em riste contra a concepção de ideias inatas. Lembre-se, ideias inatas é a ideia que eu tenho pré-concebida sobre Deus, ela já está inata no intelecto humano. Então, já nas primeiras linhas do seu ensaio, o Locke vai dizer: tchan, tchan, é a opinião corrente entre alguns homens de que há no entendimento, como que impressos, certos princípios inatos, noções primitivas ou comuns que a alma teria recebido ao ser criada e trazido com ela para este mundo. Para convencer os leitores sem preconceitos da falsidade desta suposição, bastará mostrar, como espero fazer no seguimento deste discurso, que os homens podem chegar a todos os seus conhecimentos pelo simples uso das faculdades naturais, dos sentidos. Pois a cartada de Locke será exatamente na impossibilidade discutível de uma pequena minoria, segundo o autor, em não poder aceitar tais princípios. Então, quem vai ser essa minoria? Sendo eles as crianças e os idiotas. Então, abre citação do John Locke. De fato, nem as crianças nem os idiotas têm delas o menor conhecimento das ideias inatas, sobre Deus. E tanto bastará para destruir o consenso universal exigido pelas verdades inatas. Efetivamente, afigura-se-me quase uma contradição dizer que há verdades impressas na alma que podem não ser conhecidas. E assim, se as crianças e idiotas têm alma, ou espírito, razão, como tais princípios nela impressos terão forçosamente de se aperceber deles e de conhecer e aceitar necessariamente a sua verdade. Está dizendo que se a ideia de Deus, se o pensamento sobre Deus de algo universal, eterno, primordial, a causa das causas, já está impresso na consciência humana, no espírito humano, por que as crianças e idiotas não têm acesso? Por que a criança não tem essa ideia elaborada de Deus, nem os idiotas? Uma resposta possível, baseada nos Vedas, é que tanto as crianças quanto os idiotas, eles têm uma maior influência do modo da ignorância. Uma ideia clara e distinta sobre a existência de Deus, racionalmente produzida, não chama tanta atenção dessas pessoas devido à influência do modo da ignorância. Para se ter uma ideia mais sofisticada, mais elaborada sobre Deus, sobre a sua existência, ter uma curiosidade, uma busca por ela, há necessidade de uma influência maior do modo da bondade. Então, se a ideia de Deus não está presente em todos, a questão das crianças pode ser bastante contestada. Porque as crianças sempre são indagativas. Elas sempre estão perguntando para os pais, quando chegam a certa idade. Não sei ao certo a idade exata, mas seja por volta dos 5, 6 anos, elas estão perguntando tudo. O que é isso? O que é aquilo? O que é Deus? Então as crianças têm essa curiosidade, a Tato Brahma de Gyasa. Só que elas não estão tão elaboradas. Então, esse argumento, essa premissa usada pelo Locke, no mínimo é preconceituosa. E assim, se as crianças e idiotas têm alma ou espírito, como tais princípios nela impressos terão forçosamente de se aperceber deles e de conhecer e aceitar necessariamente a sua verdade. Ora, como tal não acontece, isso é extremamente desconfiável, é evidente que não existem impressões desse gênero. Ou seja, criança e idiota não sabem nada sobre Deus ou sobre o absoluto, de acordo com o John Locke. Eles não pensam neles. Em resumo, se não há noções naturalmente gravadas no espírito, como podem ser inatas? Mas se há, como podem ser
desconhecidas? Toda uma premissa falsa, né, fundamentando todo o pensamento na tradição ocidental. Para Locke, o ativamento do entendimento ocorre mais tarde, após o recolhimento dos sentimentos capturados pelos portões dos sentidos, onde a razão irá processá-los ulteriormente. Então essa é uma das citações que mais fundamentam a teoria do conhecimento formada por Locke. Como eu posso conhecer? Então, para Locke, para a tradição empirista, essa aqui é a base. Suponhamos então que a mente seja, como se diz, um papel branco, vazio de todos os caracteres, sem quaisquer ideias. Então isso vai totalmente contra o apontamento nos Vedas, o apontamento no Srimad Bhagavatam de que nós temos impressões de vidas e vidas passadas, como o Platão já estava dizendo, né? Então essas impressões de vidas e de vidas passadas chamam-se sânskaras. Nós trazemos essas impressões de vidas e vidas passadas. Posterior ao Locke, né, posterior ao Kant, vai vir o Schopenhauer, que também vai refutar isso, essa coisa de papel branco, né, que nós somos uma tábula rasa. O Schopenhauer vai colocar umas bases, não sei se outros autores falam, mas depois a questão vai ficar bem torneada, vai ficar bem delineada em pensadores, em pesquisadores como o Sigmund Freud e o Carl Gustav Jung, o suíço, e vão falar sobre a questão do inconsciente, que na verdade aquilo que nós temos em vigília, aquilo que nós estamos conscientes é uma pequena porção, e aquilo que nós estamos inconsciente, que nós trazemos conosco, é como se é muito maior. É exatamente como se aquilo que é consciente, que estamos em vigília, fosse a ponta de um iceberg, e o resto do iceberg, aquele bloco gigantesco de gelo, está submerso, está embaixo d'água. Como chega a recebê-las, as ideias? De onde obtém esta prodigiosa abundância de ideias que a ativa e ilimitada fantasia do homem nele pintou com uma variedade infinita? De onde tira os materiais da razão e do conhecimento? A isto eu respondo com uma só palavra: da experiência. Aí limitou tudo, né, meu filho? Aí deixou a coisa tão pequenininha, tão rasa. Aí está o fundamento de todo o nosso conhecimento. Em última instância, daí deriva todo ele. São as observações que fazemos sobre os objetos exteriores e sensíveis, ou sobre as operações internas da nossa mente, de que nos apercebemos e sobre as quais nós próprios refletimos, que fornecem à nossa mente a matéria de todos os pensamentos. Um ponto para a gente refletir, observando a natureza, com a experiência, já que o Locke dá tanta importância, é a seguinte: você pode levar uma criança e a mãe dá a luz na água, numa banheira. O bebê se afoga? Não, mas ele não tem experiência com a água, apesar de ele estar num ambiente líquido, né, dentro do ventre. Mas geralmente as crianças não se apavoram e não se afogam, não ficam se debatendo. Geralmente elas conseguem se manter quase que nadando. E daí da onde o bebê teria tido experiência que por se movimentar, por manter, ele não ia se afogar? Ou então outra experiência possível já nos animais é a seguinte: como que as tartarugas, lembrando que a consciência não é um fenômeno só no ser humano, né? A consciência, ela é sintoma da alma, e a alma está dentro de toda entidade viva, todo ser vivo. Todo ser vivo é consciente, por isso tem uma alma. As tartarugas, a mãe tartaruga coloca os ovos na praia e vai embora. Aí as tartaruguinhas chocam, os ovos chocam, e as tartaruguinhas saem dos ovos e procuram o quê? Procuram a praia, procuram o mar. Mas se elas acabaram de nascer, as tartaruguinhas, que experiência prévia que elas tinham escrito na tábula rasa de que elas tinham que procurar o mar, que o mar era a fonte da vida, de continuidade para elas? A explicação védica
é a Paramatma dentro do coração, acompanhando a consciência, mas empiricamente nós podemos entender que da onde veio aquela impressão, aquela ideia de que elas deviam procurar o mar, ou seja, a tábula rasa cai por terra. Conclusão da quinta parte. Com o intuito de acompanhar com a discussão sobre o conhecimento se desenrolou no Ocidente e como este fracassou na tentativa de conhecer o absoluto e imperecível, iremos passar adiante com o intuito de averiguar as ramificações da teia que constitui nossa genealogia no Oeste, como que a coisa se degringolou no Ocidente. Outro grande expoente de tal corrente gnoseológica, ainda a ir mais longe por tais veredas, será o escocês David Hume, outro ateísta demônio, pensador assaz laureado nos dias atuais e que irá propor um fechamento sufocante e radical da possibilidade de se conhecer. Srila Prabhupada Padita Pavana que nos salvou de tudo isso. Que jai! Então aguardem cenas dos próximos capítulos. O próximo capítulo será sobre David Hume e aí nós basicamente fechamos essa questão da tradição racionalista e empirista no Ocidente, e depois o Kant vai vir e vai dar um nó em tudo isso. E aí a coisa fica... aí que a vaca vai por brejo. Tá bom? Então obrigado pela atenção. Tenha um bom dia, uma boa tarde. Hare Krishna e tchau!